Vou começar a falar do Maquiavel antes de compartilhar o texto. Então, pessoal, Maquiavel é um caso assim de um pensador que acontece também com outros pensadores, que ele causa um impacto tão grande, cultural, né, social, que esse impacto vai além da discussão entre filósofos, cientistas, pesquisadores de áreas específicas. Estuda filosofia, estuda política e cita Maquiavel. Maquiavel é um caso que atinge a cultura. O que eu quero dizer é o seguinte: o pensamento de Maquiavel, acontece com ele uma espécie de apropriação cultural, social. As pessoas mais menos especializadas já ouviram falar em Maquiavel. É isso que eu quero dizer. Entende? O que eu estou chamando aqui de apropriação cultural é quando um filósofo produz um pensamento e ele vai além da esfera de especialistas que estudam, tipo, da área que estuda aquele filósofo. Maquiavel foi um filósofo, certo? Então, os filósofos falam de Maquiavel, os sociólogos falam de Maquiavel, os historiadores falam de Maquiavel. Mas não são só essas pessoas que falam do Maquiavel. A prova disso é que na sociedade a gente escuta as pessoas dizendo assim: Fulano é maquiavélico. Agora você está sendo maquiavélico. Certo? Então, o que eu estou chamando aqui, pessoal, de apropriação cultural, do ponto de vista da sociedade, é quando uma ideia ela cai no gosto, digamos assim, entre aspas, né, popular, e se espalha com muita facilidade. Isso aconteceu com outros pensadores também. Maquiavel é um deles, porque a gente pode encontrar a palavra maquiavélico como prova de que ele está em diferentes contextos, embora as pessoas não saibam exatamente do que está falando. Elas têm um significado para maquiavélico. A questão é, será que Maquiavel ele foi maquiavélico? Ou seja, esse maquiavélico que as pessoas usam está ligado a Maquiavel ou é uma criação popular, uma apropriação das pessoas de um conceito, de ideias e conceitos pertencentes a um filósofo e que vão ter um significado popular. Isso acontece com muitos outros casos, pessoal. Muitos outros casos acontece isso. Por exemplo, Freud. Freud é um pensador que as pessoas ouviram falar dele. Muita gente ouviu falar dele. Não precisa ter estudado, não. Você ouve falar dele assim, aqui e ali. Então, também, algumas ideias como inconsciente, né? Consciente e inconsciente, caiu no gosto popular. Mas também tem o Nietzsche, né? O Nietzsche, talvez um pouco menos, pelo menos aqui. Eu não ouço muito falar, mas as pessoas mais, no geral, assim. Mas também é um que você encontra livros dele sendo vendidos em diversas. Você encontrou o livro do autor sendo vendido por uma revista de cosmético, né? Revista de cosmético. Você encontra livros do Nietzsche, do Maquiavel, o Príncipe, para vender. Ora, quem é o público-alvo dessas revistas? Não é, com certeza, os estudantes de filosofia. É a população em geral. Então, caiu no gosto. Certo? É isso que eu estou querendo dizer. Deixa eu agora compartilhar de novo aqui. Dessa vez vai dar certo. Eu espero. É... O Nietzsche você está falando, André? Engodo dos adolescentes nihilistas porque viram uma frase no Facebook. É o Nietzsche? Pois a questão que eu coloquei é essa, né? Tipo assim, o que eu quero dizer é até que ponto o que as pessoas entenderam é aquilo que o filósofo quis dizer, entende? É isso que eu estou querendo dizer. E com Maquiavel, hoje a gente vai ver mais ou menos um pouco disso. Vamos lá, ver se agora dá certo. Então, deixa aí aparecer a tela. Nosso jovem esbelto Maquiavel. Tá aí ele. Queridíssimo. Muito bem.
Tem um documentário. André colocou todinho papangua. Vamos lá. Tem um documentário que eu vou colocar o link lá no Google Sala de Aula para vocês. Eu recomendo que vocês assistam, porque é muito bom o documentário. Ele tem 50 minutos. Você assiste, faz como aqueles vídeos que a gente assiste de YouTube, a gente assiste um pedacinho, né? Muito bom, muito bom. E mostra tudo dele, assim, resumido, sabe? Então, Maquiavel, vamos para o texto, né? Entre 1469 e 1527, na Itália, filósofo italiano. O poder em Maquiavel. Maquiavel é considerado como responsável por uma revolução no campo da teoria política. Pronto. Por quê? Porque Maquiavel é tão falado, tão importante? Porque depois de Maquiavel, política foi entendida de um jeito e antes de Maquiavel, política era entendida de outro jeito. Belezinha? Simples assim. Qual é a obra em que vai acontecer isso? O Príncipe, né? Que foi escrita em 1513 e entre 1513 e 1514 e é o marco divisor entre o modelo de política, do jeito que eu estava falando para vocês. O que é O Príncipe? É uma obra que é um manual. Um manual. Um manual como um manual de receitas. Pronto, é um manual para o príncipe. O que é o príncipe? É o governante. Então, o Príncipe, o livro O Príncipe, é um manual escrito para o governante saber como lidar com o poder, certo? Para que ele não seja usurpado, não seja tomado o seu poder, que ele se mantenha na cadeira do poder, para que ele saiba lidar com a população, para que não perca o controle do povo, né? Para que saiba lidar com as pessoas que vão tentar tirar o seu poder, né? Então, tudo isso está no príncipe, certo? E aí a gente vai ver o seguinte. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, pessoal, isso é muito importante. As pessoas falam maquiavélico. Ah, fulano é maquiavélico. Veja, o que está querendo ser explicitado nessa palavra, pessoal? Quando alguém diz assim, nossa, você está sendo maquiavélico. A meu ver, traz um sentido ruim, assim, para a pessoa, de malvadeza, alguma coisa assim. Isso, né? E aí, o que acontece, Anderson? Maquiavel vira o capeta, entendeu? Na imaginação das pessoas. Assiste o documentário, eu recomendo de verdade. Vira o capeta, ou seja, a figura de Maquiavel passa a ser algo muito semelhante ao demônio. Assim, uma figura demoníaca, né? Nesse mesmo sentido aí. Maquiavélico, né? Coisa do mal, ruim. Até que ponto Maquiavel foi isso? Olha, os historiadores, quem estuda Maquiavel, se divide. Não há um consenso. Primeira coisa que você tem que saber. Eu, particularmente, né? Essa coisa da discussão de hoje em dia, né? A escola, o professor não pode levar para um lado, para o outro. Eu não tenho medo nenhum dessa acusação. Vocês são meus alunos, vocês sabem. Eu dou a vocês todos os pontos de vista que eu consegui e vocês é quem escolhe. Para mim, o professor é como se fosse um garçom. A pessoa vai comparar o professor com um garçom. Toda profissão é dele, meu filho. E aí um garçom é quem dá, quem traz, quem serve vários sabores para você que são os clientes. Tá entendendo? Então eu trago as visões. Mas aqui eu diria a vocês que eu me posiciono do lado dos que entendem da seguinte maneira. Maquiavel é produto do seu tempo. Maquiavel não era maquiavélico. Esse é o meu ponto de vista. Porque vou tentar explicar. O período em que Maquiavel vive é um período extremamente violento e de extrema corrupção política. Extrema corrupção política, muito mais do que a gente vive hoje. Muito, muito mais, certo?
As pessoas morriam muito cedo, no documentário que eu vou colocar, vocês vão ver isso. As pessoas morriam muito cedo, não conseguiam viajar de uma cidade para outra sem ser assaltado ou morto. O cidadão não tinha direito a nada, era o caos, assim, a barbárie, né? Era a barbárie. Deixa eu ver esse comentário aí, peraí. Eu vou olhar aqui o comentário. José Guilherme. E aí, José? É que antes a galera não sabia escrever o nome dele. E escreveu Maquiavel. Dizer que alguém é maquiavélico é mais legal do que dizer que alguém é mau. Olha aí, tá vendo? Vou voltar aqui pro texto. Então, jovens, Maquiavel é fruto de sua época. Como assim? Essa época que eu estou dizendo para vocês, onde o negócio era sério, complicado. Outra coisa, os governantes não ficavam muito tempo. Traição e traição. Tem uma série chamada Borgia, ou então Os Borgia. Na verdade, tem várias séries que você pode tentar entender Maquiavel, assim, sabe? Mas os Borgia. Eu ia dizer agora, José, tem várias séries, por exemplo, aquela Peaky Blinders, que eu estou assistindo também, tem muita traição, né? O que é interessante em Peaky Blinders, abrindo esse parêntese aqui dentro da obra do Maquiavel, é que acho que foi até algum de vocês, da turma de vocês, que me viciou em Peaky Blinders, deu a dica. Eu, se não me engano, pronto. Os cortes de cabelo da galera lá, né? Mas veja, como é possível que aquilo. Claro que aquilo é uma romantização, tem muita ficção, né? Mas veja, cara, tem muita coisa real ali. Então o poder estava envolvido, estava todo corrompido, o rei estava envolvido, né? Eu estou agora no começo da quarta temporada. E aí, quando o Thomas Shelby salva a família, porque ele sabe segredos obscuros, né, do rei. Olha que loucura. Então é tudo corrupto, é tudo sujo. Embora para a grande sociedade, que é inocente, ingênua, a política pode ser de homens honestos. Grave uma coisa: para Maquiavel não há política honesta. Não há política honesta. Certo? Para Maquiavel, o político honesto ele não se segura ele não consegue manter o poder. O político honesto. É um pouco polêmico isso que eu estou dizendo, né? Mas eu vou tentar explicar essa posição, tá? Então, essa osbórgia é mais importante para entender Maquiavel, porque ele, de fato, viveu no período dos Borgia. E ele admirava César Borgia, que era um líder brutal, violento, assassino, terrível, mas que conseguia se manter no poder. Né? Então, antes de a gente dizer Maquiavel era ruim, era mal. Não, Maquiavel era fruto da sua época. Maquiavel era fruto da sua época. Maquiavel entendeu que um governante que não soubesse jogar o jogo sujo, que não soubesse quebrar as regras quando necessário, se ele ficasse sempre nas regras, seguindo as regras, ele cairia. E aí isso tem tudo a ver com a filosofia do Maquiavel, do príncipe, de manter o poder. Vocês no documentário lá fala assim, é bem interessante uma frase do Maquiavel, ele diz assim, o príncipe não deve ter medo de ir para o inferno. Porque ele tem que ser capaz de fazer as piores coisas em nome do povo. Está legendado, Anderson. É do History. Está legendado, mas é tranquilo. Olha, preste atenção. Não esqueça. Eu jamais concordaria com Maquiavel com uma ideia como essa. Mas quando você entende o período histórico em que Maquiavel viveu, você começa. Se você assistir o documentário, vai ser melhor. Você entende como ele nasce de uma. O pensamento dele nasce de uma frustração. E, veja bem, por que Maquiavel não é ruim?
Maquiavel não é ruim, na minha opinião, e de alguns outros autores que vão aparecer lá no documentário, porque após o Príncipe, em que Maquiavel fala de quê? Aquelas famosas frases que a gente ouve do Maquiavel. Tem uma frase que ficou famosa, que é: os fins justificam os meios. Não é de Maquiavel essa frase, veja bem. Uma comentadora, ela escreve um livro. Comentador é um cara que estudou a obra e ele vira referência para entender o pensador, certo? Então ela escreve um livro e no livro ela fala essa frase. Então é dela a frase. No entanto, ela está falando de Maquiavel e a frase é totalmente coerente com Maquiavel. Então, mais ou menos é dele, não é? Mas enfim, é o pensamento dele. Os fins justificam os meios. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que para atingir deixa eu ver esse comentário aqui. Eu leio assim, aí foge do pensamento. Eu tenho que ir lá e olhar o comentário. Marcos Vinícius. Seria como ficar mais ruim do que a situação atual, aí ele seria maior do que ela. Olha, não sei, talvez, Marcos. Talvez. A questão não é nem. A questão não é nem ser mais ruim ou estar acima. Talvez até seja. Mas o ponto o ponto é o seguinte: as regras, elas só funcionam, segundo nessa linha de pensamento que a gente está vendo aqui do Maquiavel, quando as coisas estão bem. Quando há uma ordem, quando é uma harmonia social, está tudo tranquilo. Nos momentos de crise absoluta, de guerra, de barbárie, de violência, as regras elas são jogadas para o espaço. Então não é nem ser mal para ser mais ruim que a situação, mas entender que as regras se foram. E como as regras se foram, é preciso então criar, é preciso ser criativo. Ou seja, é preciso assumir, ter força para assumir a situação. Maquiavel, ele era cristão, certo? Ele era cristão e é muito estranho porque ele fala dessa maneira aí, entendeu? O governante não deve ter medo de ir para o inferno e tal. Mas por quê? Porque os fins justificam os meios. Que fins? O bem das pessoas. Essa é uma perspectiva. Eu prefiro adotar essa perspectiva. Faz mais sentido para mim. Sobretudo porque depois do Príncipe, Maquiavel lança outro livro, escreve, né? A gente fala lança como se fosse hoje em dia. Eu vou lançar um livro na editora ali e tal. Naquela época era outra história. Mas ele escreve outro livro chamado Discurso, pode ser que eu diga errado o título, mas é mais ou menos assim. Discurso sobre as primeiras décadas de Tito Livio, que era um historiador. E nesse livro, Maquiavel defende as regras, defende a boa convivência, defende o governante ser respeitoso, ético. Pô, estranho? Esquizofrenia? Fala, Anderson. Acho que, sem dúvida, isso tem a ver com a questão do lugar onde ele vivia, do tempo onde ele vivia, com certeza mudou. Então, a visão que ele tinha sobre isso também deve ter mudado com isso. Assim. Sim. Segundo os autores, eles dizem assim, lá que a gente do documentário que eu vou colocar para vocês, o príncipe foi feito para a situação mais brutal, para a situação de manter o poder. E o outro livro é a prova de que esse livro foi escrito com esse recorte histórico da guerra, da violência, da barbárie, da desgraça, da miséria. E aí o pessoal diz, Maquiavel era ruim. Não. Você tem que entender que Maquiavel está dizendo assim, você não pode fazer um omelete sem quebrar os ovos. E para fazer um omelete... E a situação é aquela situação que faz nascer o Maquiavel brutal.
que não quer seguir regras, né? É algo assim. Na verdade, pessoal, na verdade, se você analisar os períodos de crise históricas, você vai ver que é um período em que as regras desaparecem. Beleza, Ionara. E nesses períodos é preciso alguém firme o suficiente para impor novas regras. Ele vai fazer as regras. Porque as regras antigas, o que é uma crise? Uma crise é quando todos os nossos referenciais já não nos servem mais. Uma crise é quando o tapete é tirado debaixo dos nossos pés. Isso é uma crise. Nesse momento, ou você é forte e cria novas maneiras de se referenciar para o futuro, ou então você cai junto com o tapete. Então, toda crise é assim. Após a crise, novas regras se estabelecem. Pessoal, isso é na ciência, isso é na qualquer área para onde você for, é assim que funciona. Crise, caos, confusão, desespero, ausência de regras. As regras não dão conta. Pós-crise, regras, mas as regras da pós-crise, as regras que vão surgir depois, elas surgem embasadas naqueles que tiveram a força de defender as pessoas e de propor a solução dos problemas. Novas soluções. As velhas não vão mais funcionar, senão não tinha entrado em crise. Certo? Senão não tinha entrado em crise. Quando tudo está mal, é porque precisa de novas regras. Isso é uma coisa assim que a gente encontra em várias áreas, já foi estudado muito isso. Regras melhoradas. Exatamente. Por que a gente conhece os grandes revolucionários? Por exemplo, Revolução Newtoniana. Porque foi Newton quem propôs novas formas de entender a realidade. Mas você acha que quando Newton propôs, alguém disse, muito bem, Newton, você é o cara. Não, meu amigo. Eu estou falando de ciência. Vamos para outras áreas? Vamos para a religião? Você acha que quando Jesus ele chegou e disse assim, galera, ei, galera, ele não usou essa palavra não, galera. Ele, ei, galera, tá errado isso aí, viu? Vamos se ligar, meu irmão. Ele não falou assim não, mas vamos dizer que ele tenha falado. E aí, a galera fez, Jesus, meu irmão, tu tá certo, bicho. É isso aí, cara. Não, né? Qual é o final da série de Jesus? Como é o final? A gente já sabe, né? Quando lá na Índia, Siddhartha Gautama, o fundador do budismo, ele olhava para o hinduísmo e dizia, vixe, tem um negócio errado aí. Sistema de castas, as pessoas não tinham direito, o cara nasceu numa casta, vai ser miserável a vida toda, tem que ser o destino. Ele, ei, isso aí tá errado. A galera disse, beleza, você tá certo. Não, pessoal. Então, voltando. Toda crise envolve a falência dos referenciais e das regras. Beleza? Quando esse período de caos, você é de uma religião rara, José? Estou até com medo de perguntar qual é. Rapaz, José é uma onda, viu? Sim, você é do hinduísmo, né? Ah, sim. Faz sentido. Faz sentido quando eu vi sua foto. Mas, enfim, aqueles que têm a força, gravem isso, pessoal. Essa parte é importante. Força. Esse texto de Maquiavel a gente vai ter que ler em 2 aulas, certo? Essa palavra é super importante, que é a parte que eu mais gosto do Maquiavel não é essa da violência, não. Eu confesso a vocês que ou eu entendo como sendo um recorte histórico, certo? Só assim. Não dá para trazer Maquiavel para hoje, não, pessoal. Não dá. A gente não está vivendo o período de Maquiavel. Não está. Mas a segunda parte do pensamento de Maquiavel, em que ele diz que é preciso ser criativo, que é preciso ter a força necessária para superar a crise, para prever a crise que vai vir, porque é possível prever. É interessante o que o Maquiavel coloca. É possível prever quando vai vir
alguma coisa ruim, e se preparar antes de vir. Para isso é necessário ter força, que ele chamava de virtude, a palavra latina, que quer dizer força. É bem, bem interessante. Essa parte é muito legal, sabe? Muito legal mesmo. Então, resumindo aqui, pessoal, Maquiavel ele não é o demônio, ele é simplesmente o fruto de uma época propondo soluções para uma época. Época de extrema crise, época de extrema violência, época em que o poder ninguém se sustentava no poder por muito tempo, por múltiplas e múltiplas traições. Então ele queria alguém que fosse capaz de fazer, de colocar a mão na massa, como a frase dele que eu disse, né? Não ter medo de ir para o inferno para fazer o que fosse necessário fazer para reformar a sociedade. Pergunta do Anderson agora. Se a gente estivesse vivendo um golpe, se faria eficiente, está falando das coisas lá que do nosso presidente Olha, é como eu estou dizendo para vocês. Não, na minha opinião, não. A visão que eu tenho da ditadura militar é extremamente negativa. Extremamente negativa. O controle absoluto sobre a esfera privada, o indivíduo não ter direito à sua particularidade sem que o controle do Estado interfira, como música, leitura. Nossa, cara, essa aula talvez nem acontecesse. Com certeza não haveria filosofia no currículo. Por quê? Meu amigo, o que é filosofia? Filosofia é a atitude de dizer nada pode estar protegido da crítica. Tudo deve ser criticado. Tudo. Por quê? Para que eu possa acordar. Para que eu possa despertar. Para que quando alguma coisa estiver errada, eu possa saber quando está errado e quando estiver certa também. Mas para o governante que busca o controle social, isso é perigoso, né? E aí a lista das proibições de livros, a lista de proibição de música, tudo que faça você pensar de maneira mais livre é retirado da... Então, a minha visão é negativa. Por isso que eu disse que Maquiavel não serve para usar hoje. Não serve. Nós não vivemos o período terrível que Maquiavel viveu. E estamos muito longe daquilo que Maquiavel viveu. É só você olhar até quando vivia uma pessoa, em média. A pessoa vivia 30, 40 anos, né? Na média que ele vivia. Porque era uma desgraça, você está entendendo? Então não dá. As coisas vão mudando, né? E não dá para fazer essas associações aí. Voltando para cá. Pessoal, a visão que Maquiavel tinha do ser humano era muito negativa. Olha só, os homens tendem à divisão e à desunião. Ele tem uma visão pessimista, assim, sabe? Outra coisa. Mas, lembrando que essa visão pessimista não necessariamente quer dizer que a sociedade vá simplesmente essa visão pessimista dizer que os homens naturalmente, eles, por exemplo, para Aristóteles, o homem, está até aí no texto, eles são gregários, ou seja, eles estão sempre querendo estar juntos. Nós não conseguimos ficar longe de outros seres humanos. Para Maquiavel, os homens não têm essa necessidade. Quando eles estão juntos, na verdade, é para querer tomar o que é do outro. Então, a importância do governante. A importância do governante é criar regras que impeçam que as pessoas possam se destruir. Por isso que o governante não pode ser qualquer um. Tem que ser alguém que saiba lidar, né, com a questão social. E aí vem a questão do poder, exatamente, né? Como é que se chega ao poder, como exercê-lo, como conservá-lo. Isso tudo Maquiavel estava pensando, né, sobre essas coisas aí, que a gente já veio falando também, né? E para fechar, né, para fechar essa parte, para entrar na outra, Maquiavel, por que ele é importante? Primeiro porque eu já falei, já mais ou menos já adiantei, mas
é o seguinte: antes de Maquiavel, todo mundo que escrevia sobre política escrevia num tom de utopia. Como assim? Utopia é uma palavra que significa sem lugar. Utopia significa sem lugar. Sem lugar onde? No mundo real. Então, Platão, quando escreve A República, ele fala sobre a cidade ideal, como deveria ser. Então, Santo Agostinho, lá antes de Platão não, né? Depois, digo antes de Maquiavel, Agostinho escreveu A Cidade de Deus e falava que a gente deveria ter uma união, então, com Deus, viver numa cidade ideal. Então, ele também tinha esse caráter da hipótese, esse caráter hipotético, esse caráter imaginário, esse caráter sonhador, entende? Outros autores aí, se você colocar assim, utopia na política, antes de Maquiavel vai aparecer um monte de pessoas que escreveram livros assim, pensando como deveria ser. Maquiavel não escreve como deveria ser. Maquiavel ele é conhecido por romper com a política porque ele escreve como as coisas são. Ele escreve não como a política deveria ser, qual objetivo a gente deve alcançar, qual ideal a gente deveria alcançar, mas o que fazer diante deste caos que está aí. Percebe a diferença? Maquiavel é um realista. Antes de Maquiavel, a teoria política era idealista, no plano das ideias, da utopia, do sonho, da fantasia, que é muito bom também. Mas Maquiavel vai dizer, não vai levar a gente a solucionar problema nenhum. Por isso que, se a política ela é cheia de contradições, se a política é uma luta de poder, se a política é um traindo o outro, se a política é isso aí, qual é o tempo de vida de sobrevivência da criatura que vai seguir bem direitinho as regras? No Brasil, a gente vive um pouco isso, né? Ah, fulano é corrupto, fulano é corrupto. Nossa, cara, é difícil achar alguém que não seja corrupto. Eu não sei se tem, não. Então, Maquiavel diria, ou entra no jogo e supera o jogo, a coisa que o Anderson falou aí, né? Não sei se foi o Anderson, acho que foi o Marcos Vinícius. Ou seja, transcenda o jogo, esteja acima do jogo, e aí você poderá vencê-lo. Mas enquanto você estiver no jogo ou abaixo do jogo, se você tiver medo de certas coisas, a política não será para amadores. Nunca. É melhor ficar longe. É melhor ficar longe. A minha visão é essa. É tanto que eu gosto muito do Epicuro. A gente até estudou Epicuro no segundo ano, não foi, pessoal? Tem uma coisa do Epicuro que eu acho muito legal. Ele diz assim: política tem um grande potencial de lhe perturbar. Um potencial gigantesco de lhe perturbar. Então, se envolva o mínimo possível. Ah, professor, o senhor está dizendo para a gente... Olha, é uma questão de saúde mental, simplesmente. O Epicuro via isso. Não é que eu vou negar a política, eu vou participar dela, mas eu não vou deixar que ela me enlouqueça, porque ela vai lhe enlouquecer se você deixar. Então é melhor ter uma relação mínima, Epicuro dizia. Uma relação mínima com essas perturbações. Epicuro falava isso na época dele, né? Na Grécia Antiga. Mas eu penso que ainda continua do mesmo modo, porque a luta pelo poder enlouquece. E as pessoas que estão na política não estão querendo o bem pessoal, né? Elas estão querendo o bem coletivo, desculpa. Elas estão querendo o bem pessoal, na maioria das vezes. Então, voltando aqui, só para fechar essa distinção, que é aquela que cai lá no Enem, que é o seguinte: por que Maquiavel é tão importante assim? Porque, jovens, antes de Maquiavel, a política ela era idealista, ela era utópica, ela vivia do sonho, do como deveria ser a cidade, como deveríamos agir, esquecendo de como as coisas são. Então, quando eu fico projetando e fantasiando,
eu não consigo mudar as coisas, porque eu estou lá no sonho, lá na fantasia, e a realidade acontecendo aqui na minha frente e eu sonhando. Maquiavel vem e diz: coloque a mão na massa, suje as mãos, ou seja, se envolva para tornar aquilo melhor. Né? É dessa forma que eu vejo a perspectiva do Maquiavel, certo? Alguma pergunta, jovens? Não? Pois bem. Pois bem, José. Veja só, José. Agora a gente vai ver um pensamento que eu acho muito interessante do Maquiavel, que é virtude e fortuna. Né? Até hoje ele também é conhecido por essas ideias. Para que o governante se mantenha no poder, ele precisa ter virtude. Certo? Que é a capacidade de lidar com a fortuna. Virtude, José, virtude. Que é força, virilidade também. E aí ele diz aqui, ó, vamos lá. Virtude e fortuna são ideias importantes no pensamento de Maquiavel. Virtude, olha aí o conceito. Virtude, capacidade de decidir diante de uma determinada situação, cuja necessidade deve-se à fortuna. De novo, virtude, pergunta de prova. Virtude é a capacidade de decidir diante de uma determinada situação, cuja necessidade deve-se à fortuna. Então, virtude é uma capacidade, é um poder. Virtude é uma forma de poder. É uma capacidade, uma habilidade que você tem diante da fortuna. E aí a gente vai entender agora o que é fortuna, né? Mas eu vou dar um exemplo lá embaixo do próprio Maquiavel, que fica bem claro. Eu acho que é melhor, antes de entrar no conceito mesmo, mostrar um exemplo que ele dá, que a gente entende melhor o que é virtude e o que é fortuna. Primeiro, para Maquiavel, Maquiavel diz assim: 50% do que acontece na sua vida você pode controlar, viu, jovem? Viu? 50% só. E os outros 50%? Você não pode controlar. É vagabundo. Como é, professor? O que é que a gente controla pela metade? 50% do que acontece na sua vida, José. Você, 50% do que acontece está sob o seu controle. Os outros 50% do que vai acontecer, do que acontece, você não tem como controlar. Eu achei que... Eu tenho a impressão de que o que a gente controla é bem menos, sei lá. A neurologia vai dizer que a gente só tem 5% de controle. Existe uma psicologia que estuda isso, que é o behaviorismo. O behaviorismo vai dizer que todo o nosso comportamento, praticamente, quase todo, ele é determinado, assim. A gente não tem muita liberdade quanto a gente acha que tem, não. É bem pouquinho, igual você está falando aí. Mas o que o Maquiavel está dizendo, José, não é no sentido assim... É assim, ele está dizendo assim: você escolhe muitas coisas. E você controla, e através dessas escolhas você acaba controlando o que vai acontecer. Ah, eu quero fazer isso, vou fazer aquilo amanhã, hoje, depois de amanhã, eu tenho um projeto de no futuro, tal, tal. 50%. Os outros 50%, sorte. Vamos para a frase dele? Isso é a frase do próprio Maquiavel. Creio que a sorte seja árbitro, ou seja, juiz, né? Creio que a sorte seja árbitro da metade dos nossos atos, mas que nos permite o controle sobre a outra metade. Aproximadamente, pode ser menos, viu, José? Pode ser menos, aproximadamente.
Comparo a sorte a um rio impetuoso e forte, que quando enfurecido inunda a planície, derruba casas e edifícios. Isso é a sorte, viu? Remove terra de um lugar para depositá-la em outro. Todos fogem diante da sua fúria. Tudo cede sem que se possa detê-la. Contudo, apesar de ter esta natureza, a sorte, quando as águas correm quietamente, é possível construir defesas contra elas, diques e barragens, de modo que, quando voltem a crescer, as águas sejam desviadas por um canal para que seu ímpeto seja menos selvagem e devastador. E aí? Faz sentido? O rio da sorte. Não tem 50% da sua vida que você controla? 50%. Eu quero, eu faço, eu posso. Ei, os outros 50%, aproximadamente, você não controla. Então, a sorte é como um rio que vem e destrói tudo, a enchente que leva, quebra. Mas tem um detalhe. Como diz aquele ditado do Heráclito, né? O ditado do Heráclito, a frase do Heráclito, tudo passa, nada permanece. Então, nem os momentos ruins são eternos. Então, se alegre. Ou seja, quando acalmou, porque vai acalmar, né? Eu achei engraçado um camarada falando isso. Ele disse assim: nenhum mal é eterno, nenhum problema é eterno, tudo passa. E se não passar, também acaba. Ou seja, você vai morrer, então acabou também, né? Tipo, se o mal ele é grande demais e o problema é grande demais, também vai passar, porque vai levar junto sua vida. Vai acabar também. De algum modo, também vai acabar. Mas voltando para cá. Destruiu tudo, não foi a sorte, que é o rio que destruiu, ó, a correnteza destruiu, inundou a planície, derrubou as casas, derrubou os edifícios, removeu terra, fez aquele caos inesperado, veio de repente e destruiu tudo. Os acontecimentos da vida que a gente não controla. Beleza. Ei, vai passar. Passou, o que acontece? Vai se acalmando, né? Se acalmou. E agora? Você já sabe o que acontece, né? Inesperadamente. Vai ficar parado? Não, né? Isso é virtude. Preparação para lidar com aquilo que virá. Porque você sabe que já veio, você sabe, você já passou. Tem aquela história, né? Que a pessoa que é burra, ela erra 2 vezes o mesmo erro, né? Não, 3, olha. 2 vezes é descuido, 3 vezes é burrice, uma coisa assim. Pronto. Você passou por uma situação, beleza. Passou de novo, você, rapaz, de novo. Eu não aprendi nada. Aí vem a terceira, pronto. Aí é débil mental mesmo, né? Então, aprender com aquela situação para poder superar aquela situação. Transcender, estar acima na próxima vez. Totalmente, não dá para saber. Senão se você soubesse controlar tudo, então você não seria 50%. Lembra que é 50%. Só que é como se você pudesse pegar esses 50% e aumentar, se você for bem preparado. Se você olhar o que aconteceu, quando aconteceu, de ruim, aprender com a situação, para que quando se acalmar, você está preparado para a próxima. Isso é virtude. Vai impedir totalmente? Não, mas vai aqui, como ele diz, ó. A metáfora aqui é da enchente, né? Quando voltar a crescer as águas, né, para destruir tudo de novo, agora você vai criar diques e barragens antes de crescer, né? E as águas serão desviadas por um canal. E aí o seu ímpeto, ou seja, a sua força, seja menos selvagem e devastador. Ou seja, você pode sofrer depois? Pode. E é muito provável que você vá sofrer mesmo, porque a vida é uma sucessão de sofrimento. Mas você pode sofrer menos. E isso é muito bom saber disso, porque tem gente que sofre mais. Existe sofrimento do sofrimento. Sofrer todo mundo sofre, mas tem gente que sofre mais do que outras pessoas. Por quê? Porque é sofrimento do sofrimento. É como se alguém joga uma flecha em você. Lembra lá do estoicismo que a gente estudou?
Alguém joga uma flecha em você e tá doendo. Tem gente que sabe que tá doendo e retira. Tem gente que empurra a flecha mais ainda. Sofrimento do sofrimento. Eu tô triste, eu me sinto a pessoa pior do mundo. Vai ajudar a pensar que é a pior pessoa do mundo? É Ah, para então empurrar mesmo. aí vem a sofrência, né? Aí vem o que a gente sabe aí. Então, a virtude lembra um pouco a questão dos estoicos que a gente estudou. Tipo, eu vou relembrar aqui antes da gente encerrar, né? Aquilo que acontece com você, você não tem controle. Mas a atitude diante do que acontece, você tem controle. Então, você pode sofrer muito menos do que você pensa. E aí, isso casa com Maquiavel. Porque, para Maquiavel, se você tem virtude, é a força necessária para agir antes que o mal volte, que já lhe atingiu uma vez, você vai sofrer bem menos do que os outros que vão ser pegos de surpresa. Certo? Belezinha, jovens? E aí, nosso tempo acabou. Certo? Alguma dúvida, alguma coisa, alguma pergunta, alguma angústia que você queira compartilhar aí, fica à vontade, viu? Eu vou abrir aqui a chamada.